teu nome é o mais alto, o teu nome é o maior, o teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. O teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. O Antigo Evangelho para o Novo Século Sermão de número 2708, pregado no domingo, 5 de dezembro de 1880, por Charles Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, em Newington, Londres. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Sem dúvida, vocês já ouviram muitos sermões que tiveram este texto como base. Eu mesmo o utilizei não sei quantas vezes. Contudo, não tantas quanto eu gostaria de fazê-lo se Deus me der vida. Este versículo é uma daquelas grandes e inesgotáveis fontes de salvação, das quais podemos extrair conteúdo de forma permanente, sem que se esgotem. Um provérbio nosso diz: as fontes provadas são as mais doces, e quanto mais sondarmos um texto como este, tanto mais doce e cheio de significado ele se tornará. Nesta ocasião, vou usar este versículo de um modo especial para extrair apenas um ponto de seu ensinamento. Eu poderia falar, se assim quisesse, do descanso que Jesus Cristo dá ao coração, à mente e à consciência daqueles que creem nele. Este é o descanso, este é o refrigério que encontram os que vêm a ele, pois podemos ler no texto: eu os aliviarei, ou eu os aliviarei do fardo. Teria um tema muito doce se falasse acerca do maravilhoso alívio, do divino refrigério, do bendito descanso que chega ao coração quando há fé em Jesus Cristo. Que todos vocês experimentem essa bênção, queridos amigos. Que o seu descanso e a sua paz sejam muito profundos. Que não seja um descanso fingido, mas um descanso que resista às provas e aos escrutínios. Que o seu descanso seja duradouro. Que a sua paz seja como um rio que nunca deixa de correr. Que a sua paz seja sempre uma paz segura, não uma paz falsa, cujo fim é destruição. Que seja uma paz verdadeira, sólida, justificável, que perdure por toda a vida e, por fim, se dissolva no descanso de Deus, à sua destra, por toda a eternidade. Bem-aventurados os que assim descansam em Cristo. Esperamos contar-nos entre eles, e se assim for, que possamos penetrar mais profundamente em seu glorioso descanso. Também poderia falar, queridos amigos, das diversas maneiras pelas quais o Senhor dá descanso aos crentes. Poderia dirigir-me especialmente a alguns de vocês que, sendo crentes, não conseguem obter o descanso prometido. Alguns de nós nos afadigamos com as coisas deste mundo, ou somos atribulados por nossos próprios sentimentos. Vemo-nos perplexos e sacudidos de um lado para outro por dúvidas e temores. Deveríamos estar descansando, pois nós, os que cremos, entramos no descanso. O descanso nos pertence por direito. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, por uma razão ou outra, alguns dos que são assim justificados não parecem alcançar essa paz, nem gozar do descanso como deveriam. Talvez, enquanto eu falo, vocês possam encontrar a causa pela qual não obtêm a paz e o descanso que deveriam ter. Certamente, nosso Senhor Jesus Cristo, quando pronunciou as palavras do nosso texto, não falou a um grupo em particular. A todos os que estão cansados e sobrecarregados, sejam cristãos maduros ou pessoas inconversas, ele diz: vinde a mim, e eu vos darei descanso. Eu me alegrarei, sem dúvida, se, como resultado do meu sermão, alguns que estão tensos e queixosos, talvez, com espírito abatido e coração oprimido, venham novamente a Cristo, aproximando-se dele uma vez mais, entrando outra vez em contato com ele, e assim,
encontrem descanso para suas almas. Então será duplamente doce estar sentado à mesa da comunhão, descansando em todo o tempo, repousando e festejando, não em pé com os lombos cingidos e o cajado na mão, como fizeram os que participaram da Páscoa no Egito, mas antes repousando, como fizeram os que participaram da última ceia, quando o Mestre estava reclinado entre os seus apóstolos. Portanto, que as suas cabeças repousem espiritualmente sobre o seu peito e que os seus corações encontrem refúgio em suas feridas, enquanto o ouvem dizer: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Entretanto, não é acerca dessa verdade em particular que lhes falarei hoje. Quero tomar apenas este pensamento, a glória de Cristo, de modo que ele nos possa dizer algo assim, o esplendor de Cristo, para que seja possível que ele diga: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Estas palavras, saídas da boca de qualquer outro ser humano, seriam ridículas, beirando a blasfêmia. Pensemos no poeta mais inspirado, no maior filósofo, no rei mais poderoso. Mas quem, mesmo com a alma mais grandiosa, ousaria dizer a todos os que estão cansados e sobrecarregados em toda a raça humana: Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Onde há asas tão largas que possam cobrir toda a alma entristecida, exceto as asas de Cristo? Onde há um porto com capacidade suficiente para abrigar todos os navios do mundo, para dar refúgio a cada embarcação açoitada pela tempestade que jamais singrou o mar? Onde, senão no refúgio da alma de Cristo, em quem habita toda a plenitude da divindade, e, portanto, em quem há espaço e misericórdia suficientes para todos os atribulados filhos dos homens. Esse será, então, o sentido da minha mensagem. Que o Espírito de Deus, por sua graça, me ajude a apresentá-lo. Primeiramente, fixemos nossa atenção nas pessoas envolvidas neste chamado. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Se perscrutarmos o texto, cuidadosamente notarão que há uma dupla personalidade envolvida no chamado. Vinde todos os que, a mim, e eu darei descanso a vocês. São duas pessoas que se aproximam uma da outra, uma concedendo e a outra recebendo descanso. Mas não é de modo algum uma ficção, um produto da imaginação, um fantasma, um mito. São vocês, que estão realmente cansados e sobrecarregados e que, portanto, são seres reais, dolorosamente conscientes de sua existência. São vocês que devem ir a outro ser, que é tão real quanto vocês mesmos, um que é tão vivente quanto vocês são viventes. É ele quem lhes diz: Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Queridos amigos, quero que tenham uma convicção muito clara de sua própria personalidade, porque às vezes dá a impressão de que as pessoas se esquecem de que são indivíduos distintos de todo o mundo. Se oferecesse uma moeda de ouro e seu tilintar fosse ouvido à distância, a maioria dos homens estaria consciente de sua própria personalidade. Cada um olharia por si e trataria de obter o prêmio. Mas muitas vezes percebo, no que diz respeito às coisas eternas, que os homens parecem perder-se na multidão e pensar nas bênçãos da graça como uma espécie de chuva geral que pode cair igualmente nos campos de todos, mas não necessariamente esperam a chuva em sua própria gleba, nem desejam obter uma bênção específica para si. Portanto, vocês, que estão cansados e sobrecarregados, despertem-se. Onde estão? O chamado do texto não é para sua irmã, sua mãe, seu esposo, seu irmão ou seu amigo, mas para vocês. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Pois bem, agora que despertaram e sentem que são uma personalidade distinta de todos os demais no mundo, vem o ponto de maior importância. Vocês têm de ir a outra personalidade. Vinde a mim, diz Cristo, e eu vos darei descanso. Peço-lhes aqui que admirem a maravilhosa graça e misericórdia deste
arranjo. De acordo com as palavras de Cristo, vocês obterão paz no coração, não ao irem a uma cerimônia ou a uma ordenança, mas ao próprio Cristo. Vinde a mim. Ele nem sequer diz, vinde ao meu ensino, ao meu exemplo, ao meu sacrifício. Mas, vinde a mim. É a uma pessoa que vocês devem ir, aquela mesma pessoa que, sendo Deus e igual ao Pai, despojou-se de suas glórias e assumiu corpo humano, primeiro para, em nossa carne mortal, servir, e depois, nessa mesma carne, morrer. E vocês devem ir a essa pessoa. Deve haver um certo ato de parte de vocês, um movimento de vocês em direção àquele que os chama vinde a mim, um movimento que se afasta de toda outra base de confiança ou porta de esperança e se volta para aquele que chama como a pessoa que Deus designou e ungiu para ser o único Salvador, o grande depósito da graça eterna, em quem o Pai aprouve fazer habitar toda a plenitude. Ó homem glorioso, ó glorioso Deus, que pode falar assim com autoridade e dizer, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Rogo-lhes que deixem de lado qualquer outro pensamento, exceto o de Cristo vivendo, morrendo, ressuscitando e subindo à glória, pois ele não lhes aponta a casa de oração, nem o trono de glória, nem o batistério, nem a mesa da comunhão, nem mesmo as coisas mais santas e sagradas que ele ordenou para outros propósitos, nem sequer o próprio Pai, nem o Espírito Santo, mas diz, vinde a mim. Aqui deve começar a sua vida espiritual, aos seus pés, e aqui deve ser aperfeiçoada a sua vida espiritual em seu peito, pois ele é ao mesmo tempo o autor e o consumador da fé. Adoremos a Cristo, em cuja boca estas palavras são tão adequadas e cheias de significado. Não pode ser menos que divino quem assim se expressa. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Agora, em segundo lugar, quero que percebam a magnanimidade do coração de Cristo, manifesta no texto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Observem primeiro a magnanimidade do seu coração ao destacar os verdadeiramente necessitados como alvo do seu chamado amoroso. Vocês já repararam no quadro que o Senhor pintou com estas palavras? Todos os que estão cansados. Essa é a descrição de uma besta com um jugo sobre o pescoço. Os homens pretendem encontrar prazer servindo a Satanás e permitem que ele lhes ponha o jugo sobre o pescoço. Em seguida, têm de trabalhar e lutar e suar naquilo que chamam prazer, sem nele encontrar descanso nem contentamento. E quanto mais trabalham a serviço de Satanás, mais seu trabalho aumenta, pois ele usa aguilhão e látego, e sempre os impele a esforços renovados. Agora, Cristo diz a essas pessoas que são como animais de carga, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Mas elas se acham em condição pior que a descrita, pois não apenas trabalham como o boi no arado, mas também carregam um fardo pesadíssimo. Muito raramente, os homens transformam um cavalo ou um boi, ao mesmo tempo, em animal de tração e de carga. Mas é assim que o diabo trata o homem que se faz seu servo. Satanás o atrela ao seu carro e o obriga a puxá-lo, e depois salta sobre suas costas e cavalga como um ginete. Assim, o homem trabalha e está severamente carregado, pois tem de arrastar o carro e carregar o cavaleiro. Tal homem se afadiga em busca do que chama prazer, e ao fazê-lo, o pecado salta sobre suas costas. Depois, segue outro pecado e mais outro, até que pecados sobre pecados o esmagam contra o chão. E ainda assim ele tem de continuar puxando e arrastando com todas as forças. Esse duplo fardo é suficiente para matá-lo, mas Jesus o contempla com piedade, vendo-o cansado sob o peso do pecado e trabalhando para obter prazer no pecado, e lhe diz, vem a mim, e eu te darei descanso. Cristo quer as bestas de tração do diabo, mesmo quando já estão desgastadas a serviço de Satanás? Quer persuadi-las a abandonar o velho amo para que venham a ele? A esses pecadores que só estão
cansados do pecado porque já não têm forças para continuar pecando, ou que não se sentem confortáveis, visto que já não desfrutam do prazer que antes encontravam na maldade, Cristo os chama a vir a Ele. Sim, e uma prova da magnanimidade do seu coração é seu desejo de dar descanso aos grandemente cansados e exaustos, mas a magnanimidade do seu coração se comprova no fato de que ele convida todos esses pecadores a virem a ele. Todos esses pecadores, repito, quanta densidade há nessa pequena palavra, todos. Creio que, em geral, quando um homem usa palavras grandes, diz coisas pequenas, e quando usa palavras pequenas, diz coisas grandes. E, com efeito, as pequenas palavras do nosso idioma são geralmente as que carregam mais significado. Qual é o significado desta pequena palavra? Todos, ou melhor, o que ela exclui? E Jesus, sem limitar seu sentido, diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ó magnificência do amor e da graça de Cristo, que convida a todos a virem a Ele, e mais, convida a todos a virem de imediato. Venham todos a mim, diz Ele, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Venham em multidão, venham em grandes massas, voem para mim como nuvens, como pombas às suas janelas. Nunca serão demasiados os que venham a Ele a ponto de o satisfazerem. Ele diz: quanto mais, mais contente. O coração de Cristo regozija-se por todas as multidões que vêm a Ele, porque Ele preparou um grande banquete e convidou muitos, e continua, enviando seus servos para dizer: ainda há lugar, portanto, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Lembremos também que a promessa de Cristo é dirigida pessoalmente a cada um desses pecadores. Cada um que vier a Ele receberá descanso de cada um. A cada um que está cansado e sobrecarregado, Jesus diz: se tu vieres a mim, eu mesmo te darei descanso. Não te enviarei ao cuidado do meu servo, o ministro, para que cuide de ti, mas eu mesmo farei toda a obra e te farei descansar. Cristo não diz: eu te levarei a minha palavra e ali encontrarás alívio. Não, antes ele diz: eu, uma pessoa, te darei descanso a ti, uma pessoa, por meio de um ato claro, meu, se tu desejares vir a mim. Esse trato direto de Cristo com as pessoas é de fato bendito. Tennyson é autor de um poema que é, para mim, o mais doce de todos os que escreveu. Trata-se de uma menina que foi hospitalizada e sabia que precisava ser operada com grande risco de vida. Então ela perguntou à companheira do leito ao lado o que deveria fazer. Sua companheira lhe disse que contasse tudo a Jesus e pedisse que ele cuidasse dela. Então a menina perguntou: mas como Jesus poderá me reconhecer? As duas meninas ficaram confusas, porque havia muitas fileiras de camas no hospital infantil. E também pensavam que Jesus estava tão ocupado que não saberia qual menina lhe pedira cuidados. Então, combinaram que a menina deixaria as mãos para fora da cama, para que quando Jesus as visse, soubesse que ela era a criança que precisava dele. A cena, tal como o poeta a descreve, é comovente. Ao relatá-la, tiro-lhe algo do encanto, pois pela manhã, quando médicos e enfermeiras passaram pelo pavilhão, perceberam que Jesus estivera ali e que a menina fora a ele sem necessidade da operação. Ele a atendera da melhor maneira possível, e lá estavam suas mãozinhas, estendidas para fora da cama. Pois bem, nós nem precisamos fazer isso, uma vez que o Senhor Jesus conhece cada um de nós, e Ele virá, pessoalmente a cada um de nós, e nos fará descansar. Embora seja muito certo que Ele tem muito a fazer, ainda pode dizer: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho, pois todo o universo se mantém em funcionamento por sua força onipotente, e Ele não esquecerá nenhum que venha a Ele. Do mesmo modo que alguém com abundância de alimento pode dizer a uma grande multidão de famintos: venham a mim, e eu darei comida a todos. Assim Cristo sabe que em si mesmo tem poder para dar descanso a toda alma cansada que venha a Ele. Ele tem absoluta certeza disso. Por isso não diz: venha a mim e farei tudo o que estiver ao meu alcance contigo. Ou, se eu me esforçar,
talvez eu consiga te dar descanso. Oh, não. Mas ele diz: vem a mim, e eu te darei descanso. Isso é algo assentado nele, pois deixem-me dizer-lhes, ele já exerceu sua mão sobre milhões de pessoas, e não falhou nem uma única vez. Por isso, fala com ares de sólida confiança. Estou certo, como meu Senhor estava, de que se há alguém aqui, entre vocês que deseje vir a ele pode e dará descanso à sua alma. Ele fala com a consciência de possuir todo o poder necessário e com a absoluta certeza de que pode realizar o ato requerido. Porque, reparem, Jesus promete sabendo de antemão tudo sobre os casos que descreve. Ele sabe que os homens estão cansados e sobrecarregados. Não há dor no coração de alguém aqui presente que Jesus não conheça, porque ele tudo sabe. Os pensamentos de vocês podem estar tortuosos de muitas maneiras, e seus métodos de julgamento podem parecer um labirinto, um quebra-cabeça que, segundo vocês creem, ninguém pode decifrar. Vocês podem estar sentados aqui dizendo: ninguém me entende, nem eu mesmo. Estou enredado nas malhas do pecado e não vejo forma de escapar. Estou perplexo além de qualquer possibilidade de libertação. Digo-te, meu amigo, que Cristo não fala sem sentido quando diz: vem a mim e eu te darei descanso. Ele pode seguir o fio através do novelo emaranhado e puxá-lo em linha reta. Ele pode percorrer todas as voltas do labirinto até o seu próprio centro. Ele pode remover a causa do teu problema, ainda que tu mesmo não saibas qual é. E aquilo que para ti está envolto em mistério, uma dor impalpável com a qual não sabes lidar, meu Senhor e Salvador pode eliminá-la. Ele fala sobre o que pode fazer quando dá esta promessa, pois sua sabedoria é tal que percebe as necessidades de cada alma individual, e seu poder é grande o suficiente para suprir todas as necessidades. Por isso, ele diz hoje a cada espírito cansado e sobrecarregado: vem a mim e eu te darei descanso. Lembremos também que quando Cristo deu esta promessa, ele conhecia o número dos que seriam incluídos na palavra todos. Embora para nós esse todos inclua uma multidão que ninguém pode contar, o Senhor conhece os que são seus. E quando disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, ele não falava ignorando que há milhares e milhões e centenas de milhões que estão cansados e sobrecarregados. E ele se dirigia concretamente a esse vasto conglomerado quando disse: vinde a mim e eu vos darei descanso. Queridos amigos, consegui levá-los a pensar na grandeza do poder e da graça do Senhor? Consegui movê-los à adoração? Espero que sim. Minha própria alma deseja prostrar-se a seus pés, absorta na doce consideração da grandeza dessa graça que assim se expressa e fala com verdade quando se dirige a toda a raça humana em ruína. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu, com absoluta certeza, vos darei descanso. Não devemos esquecer também que o que Cristo prometeu tem vigência para todos os tempos. Aqui temos um homem falando que foi desprezado e rejeitado pelos homens. Vejamo-lo claramente diante de nossos olhos, o filho do carpinteiro, o filho de Maria, varão de dores e experimentado no sofrimento. Todavia, ele disse aos que se congregavam ao seu redor: vinde a mim e eu vos darei descanso. Mas ele olhava, através de todos os séculos por vir, e falou a nós aqui reunidos agora. E depois olhou para todas as multidões desta grande cidade, deste país e de todas as nações da terra, e disse: vinde a mim e eu vos darei descanso. Com efeito ele disse: até que eu volte à terra, assentado no trono do juízo, prometo que toda alma carregada que venha a mim encontrará descanso. Pela sua multidão, os sofrimentos dos homens são semelhantes às estrelas do céu, e os próprios homens são inumeráveis. Contem, se puderem, as gotas do orvalho da manhã ou as areias do mar, e então tentem contar os filhos de Adão desde o princípio do tempo. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, falando à vasta multidão dos filhos dos homens que estão cansados e sobrecarregados, lhes diz: vinde a mim,
Porque o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, e ao que vem a mim, eu darei descanso para sua alma. Mostra-se também a grandeza do poder e da graça de Cristo, quando recordamos os muitos que comprovaram ser verdadeira esta promessa. Vocês sabem que por todos esses séculos até agora, nenhuma alma cansada e sobrecarregada veio a Cristo em vão. Mesmo nos confins da terra, não se encontrou um criminoso tão vil, nem uma alma tão encerrada no calabouço da gigante desesperação, que, vindo a Cristo, não tenha recebido o descanso prometido, e por isso, Cristo tem sido engrandecido. 3. Consideremos juntos por alguns minutos a simplicidade deste Evangelho. Jesus Cristo diz a todos os que estão cansados e exaustos: vinde a mim e eu vos darei descanso. Este convite implica um movimento, um mover-se de algo para algo. Vocês são convidados a se afastar de tudo aquilo em que têm colocado a confiança e a caminhar em direção a Cristo e confiar nele. E tão logo o façam, ele lhes dará descanso. Quão diferente é essa simplicidade dos sistemas complexos que os homens estabeleceram. Pois, de acordo com o ensino de certos homens, para ser cristãos e seguir todas as regulações do culto, vocês precisam ter uma pequena biblioteca de consulta para saber a que hora se devem acender as velas, como misturar o incenso, de que modo usar o véu, para que lado devem se voltar ao dizer certa oração e para que outro lado ao dizer outra, e se a sua entoação, ou seu canto, ou seu murmúrio, será aceitável a Deus. Ó queridos, 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 toda essa complexa maquinaria inventada pelo homem, o assim chamado batismo na infância, a confirmação na juventude, tomar o sacramento, como alguns dizem, é um admirável abracadabra, cheio de mistério e falsidade e engano. Mas, segundo o ensino de Cristo, o caminho da salvação é apenas este: vinde a mim, e eu vos darei descanso. E se tu, querido amigo, vieres a Cristo e confiares nele, encontrarás aquele descanso e aquela paz que ele se compraz em conceder. Encontrarás o miolo da noz, alcançarás a essência e a raiz de toda a questão. Se teu coração abandonar qualquer outra confiança e depender somente de Jesus Cristo, encontrarás a vida eterna, e essa vida eterna jamais te será tirada. Portanto, não esperes para te regozijar nisso. E mais, este convite está no tempo presente. Vem agora. Não esperes chegar em casa, mas deixa que tua alma se mova em direção a Cristo. Nunca estarás em melhor condição para ir a Ele do que estás agora. Nem estarás em nada pior ao vires a Ele, a menos que, ao adiar o chamado, te tornes mais endurecido e menos inclinado a vir. Neste exato momento, precisas de Cristo, portanto, vai a Ele. Se estás com fome, essa é certamente a melhor razão para comer. Se estás com sede, essa é a melhor razão para beber. Ou pode ser que estejas tão doente que não tenhas fome. Então vai a Cristo e come das provisões do Evangelho, até que se abra teu apetite por tais provisões. Ao pecador que afirma: não tenho sede de Cristo, gosto de dizer: vai e bebe até que tua sede se abra. Porque assim como uma bomba d'água não funciona se não lhe colocares um pouco de líquido antes, assim acontece com certos homens. Quando recebem algo da verdade em suas almas, embora pareça, no início, uma recepção muito imperfeita do Evangelho, isso os ajudará posteriormente a ansiar mais profundamente por Cristo e a sentir um gozo mais intenso das bênçãos da salvação. De qualquer modo, Cristo diz: vem agora. E ele diz implicitamente: vem como estás. Como são, venham a mim, todos os que estão cansados e exaustos, e eu vos darei descanso. Se vocês trabalham, então, antes de lavarem as mãos sujas, venham a mim, e eu vos darei descanso. Se vocês estão fracos e cansados, e à beira da morte, morram em meu peito, pois para isso vieram a mim. Não vimos a Cristo quando exercitamos nosso próprio poder de vir, mas quando nos esquecemos do nosso desejo de dele permanecer afastados. Quando o coração se rende, solta tudo aquilo que está segurando e se lança às mãos de Cristo. É nesse momento que se realiza o ato de fé,
E é a esse ato que Cristo os convida quando diz: Vinde a mim, e eu vos darei descanso. Bem, diz alguém, eu nunca entendi o Evangelho. Ele sempre me intrigou e me deixou perplexo. Nesse caso, vou tentar apresentá-lo de maneira muito simples. Jesus Cristo, o Filho de Deus, viveu e morreu pelos pecadores, e tu és convidado a vir e confiar nele. Confia nele, depende dele, lança todo o peso sobre ele, vai a ele e ele te dará descanso. Oh, que por sua infinita misericórdia ele revele esta simples verdade ao teu coração e que estejas pronto a aceitá-la agora mesmo. Quero glorificar meu bendito Senhor, que trouxe ao mundo um plano de salvação tão simples como este. Há alguns homens que parecem ser quebra-cabeças ambulantes, pois gostam de perder-se em dificuldades e mistérios e de exibir diante dos ouvintes os frutos de sua grande cultura e maravilhoso saber. Se o evangelho deles é verdadeiro, é uma mensagem exclusiva para a elite, e muitos teriam de ir para o inferno se esses fossem os únicos pregadores. Mas nosso Senhor Jesus Cristo se gloriava em pregar o evangelho aos pobres, e é para sua honra que se pode dizer até hoje. Não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as vis e desprezíveis deste mundo, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhuma carne se glorie na sua presença. É uma bênção haver um evangelho que se adapta ao homem que não sabe ler, e que também se adapta ao homem que não consegue alinhavar dois pensamentos consecutivos, e que se abaixa ao homem, cujo cérebro falhou quase completamente à hora da morte. Um evangelho que serve ao ladrão morrendo na cruz, um evangelho tão simples que, havendo apenas graça para recebê-lo, não requer grandes poderes mentais para ser entendido. Bendito seja meu Senhor por nos dar um evangelho tão simples e singelo como este. Quero que atentem para mais um ponto, e então concluo minha mensagem. É este: a generosidade do propósito de Cristo. Venham, amados que amam o Senhor, escutem enquanto repito estas doces palavras suas. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e exaustos, e eu vos darei descanso. Eu vos darei. Ele não diz: venham a mim e me tragam algo, mas vinde a mim, e eu vos darei descanso. Tampouco afirma: vinde e façam algo para mim, mas eu farei algo por vocês. Talvez este tenha sido o seu problema, queridos irmãos, que desejaram trazer hoje um sacrifício aceitável e na escola dominical ou em alguma outra forma de serviço têm estado tentando honrá-lo. Alegro-me e espero que continuem tentando, mas cuidem-se de não cair no erro de Marta e andar atarefados com muito serviço. Por um instante, esqueçam a ideia de vir a Cristo para lhe trazer algo. Venham agora vocês que estão cansados e sobrecarregados e recebam uma bênção dele, pois ele disse: eu vos darei descanso. Cristo pode ser honrado quando vocês lhe dão, mas deve ser honrado pelo que ele lhes dá. Não há qualquer dúvida sobre a bondade do que receberão se vierem a ele. Portanto, agora mesmo, não pensem em trazer-lhe nada, mas venham a ele para poderem receber dele. Quero amar a Cristo, diz alguém. Bem, esqueça isso por agora. Antes, procure sentir o quanto ele te ama. Ah, mas quero consagrar-me a ele. Muito bem, meu querido amigo, mas por ora, pensa em como ele se consagrou por ti. Ah, desejo não pecar mais. Muito bem, meu amigo, mas por ora, pensa em como ele levou os teus pecados, em seu próprio corpo, sobre o madeiro. Ah, diz alguém, eu gostaria de ter um vaso de alabastro com um unguento preciosíssimo para ungir-lhe a cabeça e os pés, e que toda a casa se enchesse de suave perfume. Sim, tudo isso é muito bom, mas ouve, o seu nome é como um unguento derramado. Se não tens unguento algum, ele tem. Se nada tens para lhe trazer, ele tem abundância para te dar. Quando meu querido Senhor chama alguém para vir a ele, não é para seu próprio benefício que chama. Quando
concede favores quando vem com grandes promessas de descanso, isso não é um suborno para comprar os seus serviços. Ele é rico demais para necessitar dos melhores e mais fortes dentre nós. Pede-nos apenas, em nossa grande caridade, que sejamos bondosos o suficiente para receber tudo dele. Isto é o maior que podemos fazer por Deus, estar totalmente vazios para que o seu tudo se derrame em nós. É o que desejo fazer quando me assento à mesa da comunhão. Quero estar ali, sem pensar em nada que eu possa oferecer ao meu Senhor, mas abrir minha alma e receber tudo o que Ele quiser me dar. Há momentos em que os lojistas estão vendendo suas mercadorias, mas há momentos em que eles recebem mercadoria, como vocês sabem. Portanto, agora, abram a porta do grande armazém e deixem entrar todos os bens. Deixem que Cristo inteiro entre em sua alma. Não sinto, diz alguém, como se eu pudesse desfrutar a presença do meu Senhor. Por quê? Porque estive intensamente dedicado todo o dia ao seu serviço, e agora estou tão cansado e sobrecarregado. Tu és alguém a quem o Senhor especialmente chama para vir a Ele. Não tentes fazer nada, exceto simplesmente abrir a tua boca, e Ele a encherá. Vem agora e simplesmente recebe dele, e dá-lhe glória recebendo. Ó sol, tu iluminas, mas não antes de Deus te fazer brilhar. Ó lua, tu alegras a noite, mas não com teu próprio fulgor, e sim com luz emprestada. Ó campos, vocês produzem colheitas, mas o grande agricultor cria o grão. Ó terra, tu estás cheia, mas somente cheia da bondade do Senhor. Todas as coisas recebem de Deus e o louvam ao receber. Permite que meu coração cansado se incline quieto sob a chuva do amor. Permite que minha alma sobrecarregada descanse em Cristo e que eu o alegre, estando alegre nele. Deus os abençoe a todos e que Cristo seja glorificado em sua salvação e em sua santificação, por amor do seu nome. Amém. Teu nome é o mais alto, o teu nome é o mais